Então, o roteiro de hoje, primeiro eu vou falar para vocês sobre o Untouched Listener, tá? Para mostrar um efeitozinho que vocês podem fazer na aplicação. Depois, explicar esse conceito de subatividade. Depois, detalhar para vocês o que é essa questão do intent filter, porque até agora, o que a gente fez? A gente chamou uma intent, né? De forma implícita, deixando o sistema operacional. Meu óculos está torto, tá? Opa, ajeitou agora. Ah, não, eu tirei a câmera. Rafael, tu me desconcentrou, cara. Certo, volta. Então, até agora a gente viu como chamar um intent de forma implícita. Se a gente quisesse ser chamado de forma implícita, né? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Deixa eu só mexer aqui no ar-condicionado, tá quente pra caramba. Pronto. E aí, no final, eu vou falar do Shared Preference para vocês, certo? Bom, então, para começar, eu vou mostrar esse evento do Untouched Listener, né? Que é o que é esse evento? Quando a gente clicar no Edit Text, a gente consegue gerenciar esse evento para fazer algum efeito, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. Mas o principal da aula de hoje, que eu quero ver se todo mundo consegue entender e implementar, é quando a gente tem aplicações que tem essas pilhas de atividade, né? Então, você tem a atividade principal, aí você tem que abrir uma nova, e essa atividade abre uma outra. E aí, como que a gente gerencia esse desempelhamento, né? Que eventos acontecem quando, por exemplo, o usuário aperta o botão voltar? Será que é possível a gente, no código, matar uma atividade e voltar para a anterior? Como é que isso é gerenciado, né? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que entenderem, né, é que é o Android que gerencia essa pilha, certo? O que você consegue fazer é, quando você termina a sua atividade, se dá um finish na sua atividade, ele vai retornar para a atividade que está na pilha embaixo dela, certo? Então, isso daí, muitas vezes, se ela não tivesse destruída, né? Esse, às vezes, é um dos problemas que a gente tem, mesmo em aplicações comerciais, que às vezes se perdem quando você está, por exemplo, você abre uma atividade externa e retorna, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado com essa questão do isolamento da atividade de vocês, certo? De ver, toda vez que essa atividade, o método onCreate é chamado, ou o método onResume, ter uma boa noção do contexto onde isso está acontecendo, né? Muito cuidado com os parâmetros que vocês usam, com as variáveis que vocês estão utilizando, tá? Então, vamos deixar de delongas e deixa eu abrir aqui o Android Studio. Então, um segundinho. Então, vamos lá. Aí, Franklin e Edvardo, eu vou adicionar vocês aqui no streaming. Qualquer coisa vocês falam, tá? Porque eu vou compartilhar aqui a minha tela do Android Studio. Eu não vou estar vendo, tá bom? Então, deixa eu adicionar aqui vocês ao streaming. Vocês estão vendo aí como é que é o backstage da coisa. Agora, vamos lá. Vamos botar aqui a tela do Android Studio. Edvardo, Franklin, digam um oi aí pro pessoal, só para ver se eu estou ouvindo vocês. Oi, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Beleza, show de bola.
E vocês estão vendo o Android Studio, né? Positivo. Positivo. Então pode desligar o microfone aí e vamos em frente. Então, galera, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Eu tenho aqui um projeto que tem várias atividades, mas deixa eu fechar todas aqui. E vamos começar do zero. Então, eu tenho uma atividade aqui associada à minha Activity Main, certo? Que ela é? É uma tela, tá? Que tem um usuário, uma senha, botão logar e o botão novo, certo? O botão novo está até meio estranho aqui, mas tudo bem. Por enquanto é assim mesmo. Depois a gente arruma ele. Ele está está com a restrição boa aqui. Bom, qual é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né? É esse evento do Untouch. Então, o efeito que eu queria mostrar para vocês é quando eu clicar nesse Edit Text aqui de usuário, eu quero que ele desapareça para o usuário digitar o valor dele, né? Então, tipo, isso é um comportamento que muita gente faz em interface web e você pode fazer no seu aplicativo. Se você não quiser colocar labels em cima dos campos, né, você pode já botar valores e então é tranquilo com relação a isso, certo? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona, né? Vamos aqui ao código, não esse código, ao main activity. Então deixa eu comentar aqui, mostrar para vocês como é que funciona. Então é o seguinte, eu criei aqui algumas variáveis booleanas, certo? Que eu chamei aqui de primeira vez. Então, eu vou usar essas variáveis para quê? Porque eu quero saber se é a primeira vez que o usuário ele está clicando naquele componente, certo? Se for a primeira vez, eu vou apagar o que tem dentro do componente e aí vou deixar ele digitar o que ele quer, certo? Aí aqui eu tenho as variáveis dos edit text e dos meus botões, certo? Fiz o que vocês estão acostumados a fazer, recuperei os ponteiros para cada botão. Então, por exemplo, para fazer esse evento, né, que eu disse para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, por exemplo, usuário, certo? E vou chamar o método setUntouchListener, né? E aí que eu vou usar uma inner classes. Então, é o seguinte, esse método, eu estou dizendo, né, que vai ter uma classe que vai monitorar o evento de tocar nesse componente, tá? Então, aqui eu vou dar um new onTouchListener, e aí ele já me cria esse evento, né, onTouch, e me passa alguns parâmetros e ele tem um retorno. Esse retorno, né, se eu quiser, por exemplo, que não seja dado foco no componente naquele momento, sei lá, bloqueei. Poderia dar um true aqui. Vamos deixar do jeito que está, porque a gente quer que o usuário continue utilizando esse componente, certo? Então, o que eu vou fazer, né? Se for a primeira vez que o usuário está clicando, né? Eu vou zerar o edit text. E aí, eu tenho que botar essa variável para ser falso, né? Para que ele não entre novamente aqui. Então, vamos só ver aqui, ó, para vocês entenderem, vamos botar aqui, nova entrada. Então, vamos escrever aqui, primeiro toque. E aí, deixa eu apagar esse código aqui, senão a gente vai ter dois códigos funcionando e aí não vai dar certo, né? Então, beleza. Então,
Deixa eu rodar aqui. Opa, tá rodando aqui o aplicativo do Bosco. Ficou bonitão, Bosco. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se ele... O bicho ainda tá pensando aqui. Então, galera, ó, se eu clicar aqui, ele muda para primeiro toque, né? O comportamento que eu quero é quando eu clicar, apagar, certo? Deu para todo mundo entender? Não é muito difícil, né? Então, vamos botar aqui vazio. Aí, só que agora tem um detalhe, né? O ideal é que quando eu fizesse isso para o campo senha, eu mudasse o tipo dele, para que ele ficasse aquele tipo com asteriscos, né? Professor, é possível mudar programaticamente um tipo de um edit text? É sim, certo? Então, só para vocês verem aqui, ó, que eu fiz para o outro campo, é parecido, né, o código. Então, se for a primeira vez da senha, bota falso, bota vazio. E aqui, pessoal, com esse comando, eu consigo dizer qual é o tipo de entrada daquele edit text, certo? Então, ó, eu vou comentar essa parte aqui para vocês entenderem, depois a gente volta para vocês verem a diferença, certo? Então, ó. Então, deixando desse jeito, né, o código, eu vou ter nos dois campos parecido o mesmo comportamento, né? Então, tipo aqui, clicou, fica vazio, digita, aparece. Aqui na senha, clicou, ficou vazio, digita, aparece. Só que eu não quero que funcione como uma senha, né? Então, eu vou mudar em tempo de execução o tipo do edit text, tá? Então, ó, vamos ver agora a diferença. E a gente vai ver que ele vai ter o mesmo comportamento, né, de apagar, só que quando eu digitar, ele vai colocando os asteriscos, ó, para esconder a senha do usuário. Então, a gente consegue mudar o tipo, né, em tempo de execução de forma programática, tá? Então, beleza, tranquilo. Agora, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para abrir uma nova atividade, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui o meu... Professor, tem uma pergunta aqui. Eu posso perguntando se não seria melhor definir o tipo para password. Isso não ficaria mais simples. Não, porque se eu definir... Então, vamos fazer isso que você está falando, né? Se eu não fizer programaticamente, o que vai acontecer? Não vai aparecer aquela palavra senha, né? Vai aparecer os asteriscos. Aí eu não teria esse efeito, né, que a gente viu de quando inicia, né? Esse efeito de quando inicia aparece a palavra senha. Se eu setar desde o começo aqui o tipo, né? Vamos botar aqui o input type, ó. Se eu setar desde o começo para password, se eu fizer isso, na hora que eu rodar, o que vai acontecer? Vamos dar. Ó, ele já mostrou aqui no próprio design, já fica asterisco. Pode até ser, no caso que o usuário entender que é a senha, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês só é que você pode mudar em tempo de execução o tipo, né? Esse foi só um exemplo de uso, mas eu poderia colocar outras informações, sei lá, bote uma senha forte, use caracteres numéricos. Então,
você pode usar desses artifícios para passar a informação para o usuário, né? Então, beleza. Aqui, pessoal, esse código que eu já fiz tem várias atividades, certo? Mas eu vou tirar aqui para ficar mais simples de vocês entenderem. Depois a gente volta ao comportamento anterior, certo? Vou Só mais salvar uma aqui. questão com a aqui do professor. O Espera tá perguntando Diga se não lá. existe um placeholder para colocar também. Tipo, poderia colocar um placeholder nesse campo. Colocar um placeholder. Você tem que me ajudar aí com o que seria o placeholder. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não tem. O que é um placeholder? Me ajude. Você quer posicionar o quê? Uma descrição do campo. A descrição, a minha ideia é que ela fique dentro do componente, entendeu? E não fazer um label externo. É um tipo de maneira que você pode fazer para você colocar sugestões de preenchimento para o usuário, certo? Então, você coloca isso dentro do campo. E aí, quando ele clica, o campo altamente apaga para ele colocar as opções dele, certo? Deu para entender? Vamos em frente, né? Bom, galera, então é o seguinte. Aqui, né, no meu Android Manifest, não tem só uma atividade, tá? Eu vou, então, criar uma nova atividade para vocês verem como é que é. Então, ó, eu vou aqui no pacote, né, onde está a minha main activity, clico com o botão direito, new activity, certo? E aí tem aqui todos aqueles tipos, né, que a gente tem lá da entrada do Android Studio. Eu vou usar a empty activity, vou dar um nome para ela, vou chamar aqui de atividade 2, certo? E eu posso dizer se que ela vai ser a launcher ou não, vou dizer que não, certo? Porque já tem uma, então vamos em frente. Aí, pessoal, ele criou, né, essa minha classe, criou o XML, vamos fechar aquela main. E se a gente olhar aqui no Android Manifest, ele já adicionou essa nova atividade, certo? A atividade 2. Qual é a diferença dela para a main activity? Se vocês olharem, a main activity ela tem um intent filter. O que é esse intent filter? Esse é o mecanismo, né, do Android para você descrever que uma atividade ela pode ser chamada por atividades externas ao programa, certo? No caso, esse filtro aqui, ele é chamado pelo lançador de aplicações, né? Quando o cara clica lá no botão da home, né, do aplicativo, o Android vai abrir aquele APK e vai procurar lá no manifest qual é a atividade que responde a esse evento, essa ação main. No caso aqui está marcada que é a main activity, né? Pronto, eu adicionei a atividade, aí, sei lá, vamos adicionar aqui um campo textual na atividade, vamos posicionar esse campo aqui usando a varinha mágica, vamos aumentar aqui o text size dela, vamos ver aqui, dá 24, e vamos botar aqui o valor para boa noite, certo? Boa noite para vocês. Beleza? Se eu rodar o programa, nada mudou, né? Por quê? Porque tem mais uma atividade, mas eu não fiz nada com ela, não chamei ela. Então, nada irá acontecer com essa atividade, certo? Vamos ver ela executar aqui. Para a gente ter certeza que o programa está funcionando direitinho. Então, ele conseguiu empacotar, mas ele continua lançando a atividade main, né? Ele não está lançando essa atividade aqui, ok?
Professor, também só para tirar o comentário do Tiber. Ah, ixi, eu não tô vendo. Tá rolando para vocês aí, né? Os comentários. Beleza, vai de volta. Bom, então, eu criei a atividade e agora eu preciso fazer uma comunicação, né? Então, digamos, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o contrário, né? Vamos botar um botão aqui, tá? Vamos posicionar esse botão abaixo do boa noite. Vou ver se deu certo aqui. E aqui embaixo. Pronto. E aqui à esquerda e aqui à direita. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu quero que essa atividade aqui seja main. Como é que eu faço isso? Basicamente, eu troco aqui o intent filter, coloco nessa atividade que eu criei. E agora, o que a gente vai ver? Se eu executar, vai abrir essa nova atividade, certo? Vocês acreditam, confiam? Está demorando um pouquinho mais, né? Hoje aqui o meu emulador. Então, pessoal, ó, veja, eu mudei, né? Quem é que responde a essa ação, né, de abertura, e aí ele abriu agora essa minha atividade. Como é que eu faço, então, por exemplo, digamos, o programa aqui, esse programa que a gente vai fazer na próxima aula, que vocês depois vão entregar, para quando eu clicar nesse botão, eu ir para outra atividade, né? Então, vamos implementar isso, né? Isso é o que a gente chama, pessoal, de carregamento explícito, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro a gente tem que pegar aquele botão lá, né? Botão, BT, Alt Enter aqui. Aqui, né? Então, vamos pegar o botão. É só botão, tá aqui ele. Vamos criar, né, um evento set on click listener e vamos fazer baldeado mesmo para ficar mais fácil. Não vamos fazer igual o Ricardo foi fazer direitinho. Se perdeu, não foi, Ricardo? Beleza. Aí, galera, então, quando clicar no botão, eu quero abrir aquela outra atividade. Como é que eu faço isso? Eu vou usar intent, certo? Parecido com o que vocês fizeram nos programinhas de vocês, né? Deixa eu dar o Alt Enter aqui. Com uma pequena diferença. Nesse momento, eu vou dizer explicitamente quem é a intent que eu quero abrir, certo? Então, a intent que eu quero abrir é o nome da classe. No caso lá, era a main activity.class, né? E o primeiro parâmetro aqui é um this para a atividade corrente. No caso, né, é atividade 2.des, ou seja, quem está fazendo o pedido para abrir a intent e qual é a intent que tem que ser chamado. Qual activity, desculpa, tem que ser chamado. Então, aqui é qual activity está fazendo a chamada e qual é a activity que será chamada, certo? Então, beleza. Aqui eu disse, né, explicitamente qual é a atividade que eu quero abrir, e aí eu faço start activity, igualzinho como vocês fizeram, intent, e agora, quando eu clicar no botão, ele vai abrir a atividade, certo? Então, essa aqui, pessoal, é uma das formas de você ter múltiplas telas e abrir. A outra é usando fragments, que a gente pode ver um pouquinho mais na frente, tá? Professor, você está só perguntando no caso de um aplicativo que tem uma tela de abertura, como ficaria nesse caso?
Que ele abre depois de A tela de abertura, ela tem lá um timer que depois abre a outra. É exatamente igual, sem ter um botão, né? A gente pode fazer aqui, tá? Ela começa a ter uma barra de progresso, depois que ela pega tudo, ela chama a outra, né? É isso que ele está falando. Então, ó, cliquei no botão, o que aconteceu? Abriu a outra tela. Apertei voltar, o que aconteceu? Voltou para a tela anterior. Aí aqui, pessoal, que eu quero que vocês se atentem para alguns detalhes, certo? Então, primeiro, vamos aqui fazer os métodos, né? Só vocês estão ouvindo meus filhos gritar ou só eu mesmo aqui? Tá tranquilo aqui, dá pra ver não. Tá tranquilo, né? Beleza. Sim, vocês lembram daqueles métodos, né? Do ciclo de vida das activities, né? Então, vamos instanciar esses métodos aqui para vocês verem o que está acontecendo com as atividades, tá? Então, eu vou botar aqui o onStop e o onDestroy, certo? E aqui a gente vai botar umas observações no log, tá? Então, vamos lá. Log v igual ao nosso famoso PDM. E aqui eu vou botar o seguinte, estopando, né? Estopando é ótimo. Estopando a atividade 2, certo? E aqui, matando a atividade 2. O que vocês acham que vai acontecer quando a gente aperta o botão que abre a nova atividade, né? Então, lembra que eu estou na atividade 2, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, cliquei no botão, deixa eu subir aqui os comentários para vocês verem, né? Opa, foi mal, galera. Cliquei no botão, abriu a nova atividade e o que aconteceu? Ele apenas parou a atividade 2, ele não destruiu, ou seja, ela está lá na pilha. Né? Lembra que a gente falou sobre isso? Se eu apertar voltar, ele retorna para aquela atividade, né? Ou seja, ela ainda está na memória. Então, dentro daquele ciclo de vida, quer dizer que ele vai chamar depois, ele pausou, parou, mas não destruiu. E aí, quando eu apertar voltar, ele vai chamar os métodos lá de onResume, vai dar um novo onCreate, aí a tela vai aparecer, certo? Então, é mais ou menos desse jeito que acontece. Agora, vamos pegar e vamos copiar essa mesma coisa aqui e vamos botar lá na main activity para a gente ver o que Professor, antes acontece, disso, certo? eu estava perguntando se para usar o OneStop precisa de alguma interface para importar. Para usar o quê? O onStop? Não, lembre, isso aqui são os métodos da activity, né? São aqueles métodos do ciclo de vida. É exatamente como o onCreate, ó. Por isso que tem esse override. Esses são métodos, né, do ciclo de vida de um activity. Eles são chamados pela máquina virtual que está gerenciando o ciclo de vida da activity. Vou colocar isso lá na main activity, tá? Para vocês verem o que acontece. Então, aqui eu estou dentro da main activity. Então, vamos botar aqui, ó, parando a main activity. E matando a main activity. Então, agora vamos rodar e vamos ver o que acontece, né? Vou botar aqui um emuladorzinho. Vamos dar uma limpezazinha. Então, galera, parei a atividade 2, abri a main activity.
Se eu der voltar, olha o que acontece. Para e mata a atividade, ou seja, aquela atividade ela foi destruída. Então, variáveis, os componentes visuais, né, eles não existem mais, certo? E aí que a gente tem que ter cuidado na hora, por exemplo, de recuperar valores. Se eu tentasse, por exemplo, nesse momento, acessar o campo que o cara preencheu, não ia conseguir, certo? Por quê? Porque ele já foi destruído da memória, tá? Então, é por isso que existe um mecanismo de comunicação entre as atividades para a gente poder recuperar esses valores, certo? Todo mundo deu para entender, né? Então, ó, se vocês lembrarem aquela a figura que eu mostrei na apresentação, o que aconteceu aí? Eu empilhei a main activity acima da atividade 2 e quando eu apertei voltar, a máquina virtual destruiu a main activity para poder a atividade 2 voltar a estar no topo da pilha, né? Ó. Então, ó, vamos apertar de novo, ó, ele vai criar. Se eu der voltar, ele vai matar aquela atividade, tá?